Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre lixo, mas assim, mais pra gente pensar por que o lixo existe. Então eu vou fazer um apanhado de algumas ideias que eu tenho e de algumas pessoas que eu conheço sobre esse assunto, pra gente pensar um pouquinho o que é lixo, de onde que veio essa definição, quem cria esse resíduo, esse problema, essa questão, quem cria o lixo. Para começar, eu queria trazer a definição do dicionário da palavra lixo. E eu vou ler para vocês a definição, e vou botar aqui do lado também, da palavra lixo do dicionário online português, que chama Priberan, que inclusive é ótimo esse dicionário. Porque eu acho que quando a gente olha para a origem da palavra, o que ela significa lá, de fato, no dicionário, a gente começa a construir um conhecimento sobre uma questão. Então eu sempre gosto de olhar as palavras no dicionário para ver se a gente está usando elas da forma para a qual elas foram feitas, digamos assim, com o significado que elas teoricamente significam de verdade, ou se a gente está atribuindo outros significados que não estão ali na raiz da criação daquela palavra. Então, lixo, para o dicionário Priberan, que significa? A primeira definição é qualquer matéria ou coisa que repugna por estar suja ou que se deita fora por não ter utilidade. Deita fora aqui é jogar fora. No Brasil a gente fala jogar fora, em português de Portugal se fala deitar fora, quando você vai jogar uma coisa no lixo. A definição 5, que é a que eu acho que é mais interessante pra gente olhar aqui. Aquilo que não tem dignidade, importância, qualidade, utilidade ou valor, igual a porcaria. É muito interessante a gente olhar a definição das palavras, porque se a gente olha a definição 5, e eu queria me atentar um pouquinho a ela aqui, que é aquilo que não tem dignidade, importância, qualidade, utilidade ou valor, a gente pode já começar a pensar algumas coisas. Por exemplo, se a gente pensa nessa definição, então a gente pensa que isso vai variar conforme a pessoa que está falando daquela coisa, daquele produto. Porque nem tudo deixa de ter importância para todo mundo, certo? Tem coisas que para algumas pessoas não tem dignidade, não tem valor, não tem importância, mas que para outras tem. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Imagina embalagens de produtos que você consome na sua casa. Latinha de bebida, saquinho plástico que veio arroz e feijão, caixinha de leite, embalagens dos produtos que você compra diariamente. Para você, elas são consideradas lixo. Você coloca no lixeiro e descarta isso. Para quem trabalha com a reciclagem desses materiais, isso não é considerado lixo, né? Porque tem valor, faz parte do seu trabalho, inclusive, gerar valor a partir desses resíduos. Então aqui eu acho já interessante a gente começar a pensar como o lixo é uma coisa que varia conforme o óculos que a gente está vestindo. E esse óculos tem a ver com a realidade que a gente se encontra, porque o valor das coisas não é percebido de forma igual para todas as pessoas, né? Então acho que a gente pode começar daqui. E daí eu acho interessante a gente fazer um pulinho aqui para o conceito de lixo zero. E eu vou trazer aqui um trechinho que tem no site do Paul Palmer, que é uma pessoa que meio que criou esse conceito, esse termo do jeito que é tão conhecido hoje em dia, que é o Zero Waste, né? Que a gente traduz aqui no Brasil para lixo zero. O Paul tem um site que chama zerowasteinstitute.org e lá nas FAQs, nas perguntas frequentes respondidas por ele tem uma pergunta que é assim: o lixo zero tem a ver com lixões e aterros? A preocupação do lixo zero tem a ver com o descarte do lixo? E ele fala que não. E aí ele vai falar a seguinte coisa no meio dessa resposta: a produção de lixo é um sinal de que estamos cometendo um erro e usando recursos de forma tola ou burra. A burra que é uma tradução livre minha, tá? Quando começamos a usar os produtos de forma mais inteligente, a gente redesenha os processos para que eles não gerem desperdício em primeiro lugar. Ou seja, não vai mais haver necessidade de toda aquela infraestrutura pesada de coleta e despejo, e toda a indústria do lixo vai ser desnecessária, porque a gente não vai mais precisar passar de casa em casa nas pessoas para coletar o lixo, porque ele não vai mais existir. E a premissa do lixo zero é justamente evitar a produção do lixo antes de pensar em lidar com ele. Inclusive lá depois, nas perguntas, ele vai falar sobre a reciclagem, que foi uma resposta
interessante pensada há 30 anos atrás, 40 anos atrás, mais ou menos. E que hoje em dia a gente deveria mudar essa resposta. Foi meio que a primeira ideia que as pessoas tiveram. E se a gente pegar essas embalagens e reaproveitar e refazer elas e reciclar elas? Mas não é uma solução que permanece interessante e inteligente nos dias de hoje. Hoje em dia seria muito mais inteligente que a gente evitasse de produzir o lixo em primeiro lugar. E daí eu vou trazer aqui uma frase que vocês já devem ter ouvido, porque ela é bem famosa. Inclusive eu diria que deve ser do Paul, que é basicamente isso que eu acabei de ler, é essa frase: todo lixo é um erro de design. Porque se a gente pensar no processo de produção de um produto, na criação de um produto, e vamos lembrar que a embalagem faz parte do produto. Vamos pensar num exemplo que não é muito simples, mas que todo mundo tem, que é um celular. Se a gente pensa na produção desse celular, como ele é pensado? Ele é pensado pra gente conseguir abrir ele e separar partes. Por exemplo, estragou a câmera. Você consegue substituir a câmera do seu celular de uma forma fácil? Provavelmente não. Você consegue substituir outras partes do seu celular? A gente até consegue mais ou menos trocar de tela, mas isso não é pensado. Não tem uma tela original, não tem um conserto original, digamos assim, da marca que produz os celulares, né? Isso faz com que, desde o começo da ideia desse produto, ele seja pensado para virar lixo depois. Ou seja, não tem valor, não tem serventia mais para cumprir aquela função a que ele foi montado. Isso é uma coisa que tem no livro Cradle to Cradle, que é Criar e Recriar Indefinidamente, acho que é o nome do livro, vou botar a capinha aqui do lado, que os autores falam sobre como a gente deveria pensar nos produtos para que eles fossem possíveis de ser usados e reutilizados infinitamente. Ele até cita um exemplo um pouco polêmico de a gente fazer um livro que fosse feito com páginas de plástico ao invés de páginas de papel. Por que ele fala isso? Porque apesar da gente considerar o papel um material mais sustentável, na maior parte das vezes, a gente ignora o fato de que se fossem páginas de plástico, a gente poderia fazer com uma tinta que apaga e apagar e pintar de novo um livro. Então a gente não precisaria reciclar o papel, por exemplo, que é uma reciclagem que perde valor e não consegue virar papel igualzinho, né? A gente pensar nisso faz com que a gente consiga olhar para tudo que a gente possui de produtos, de eletrônicos, de roupas, e pensar como elas não foram desenhadas, essas coisas todas, para o seu descarte. Elas foram desenhadas só para o começo da vida delas, que é para ser produzido e para ser usado. Mas não foi pensado nem para ser descartado, no sentido de ser desmontado e reaproveitado aquela matéria-prima que foi usada para fazer aquele produto, nem para ele ser reutilizado ou consertado de certa maneira. Isso é muito simples, porque a gente pode pensar em qualquer coisa que a gente tem. E eletrônico mesmo é exatamente isso, é muito difícil de consertar, cada vez fica mais difícil de consertar, na verdade. Era um pouco mais fácil antes, mas agora tá cada vez mais difícil, seja porque não tem conserto, porque as coisas são tipo soldadas todas juntas, como por exemplo os computadores da Apple mais recentes, que eles são todos soldados, então é difícil de mexer nas peças, porque meio que não tem como. Se alguém soubesse tem como, deixa aqui nos comentários, inclusive. Isso inviabiliza metade da vida, digamos assim, do produto, porque a vida de um produto não termina quando você não quer mais usar ele, né? Por isso que essa frase, todo lixo é um erro de design, faz todo sentido, porque o lixo só existe porque as coisas não foram pensadas para serem reaproveitadas depois. A ideia do lixo zero que o Paul Palmer fala tem muito a ver com isso, da gente prevenir antes na produção dos produtos e não como estilo de vida dentro da nossa casa, mas sim na produção dos produtos mesmo, nas indústrias, através de mudanças de pesquisa e desenvolvimento, de políticas públicas e todas essas coisas, que esses resíduos sejam gerados, que esse desperdício seja gerado. Porque a bauxita, o alumínio, o ouro, vários metais tinham valor antes do processo, né? Quando eles eram matéria-prima que precisava ser extraída da natureza. A gente extrai esse material, ele continua tendo um valor. A gente adiciona um valor de trabalho, de mão de obra, de um valor, inclusive subjetivo de marca, quando a gente faz um produto que tem uma marca X versus uma marca Y, né, tem valores diferentes. Isso continua tendo valor enquanto a gente está usando esse produto,
por exemplo, um celular, e ele passa a não ter valor em dado momento. E daí eu vou trazer um trechinho desse livro aqui, que é a História das Coisas, da Annie Leonard, quando ela fala, no capítulo 5, que ela fala de descarte, que ela fala assim: primeiro, o objeto é exibido como se fosse um troféu. Depois ele vai para uma estante, para uma gaveta, para uma prateleira, quando ele já não é tão importante assim. E por fim fica jogado em algum canto até ser transformado em lixo. Aí mais pra frente ela vai falar o seguinte: os contadores fazem cálculos complexos para determinar como o valor dos objetos diminui devido ao uso, desgaste, deterioração, obsolescência tecnológica ou inadequação à moda. Só que tem um fator que não entra nessa contabilidade e que na verdade produz um impacto tremendo na forma como valorizamos ou não as nossas coisas, que é quando a mídia diz que elas já não são tão boas para nós e que precisamos de outras. É como se uma varinha de condão passasse por elas e as transformasse imediatamente em lixo. E aí eu vou pular um pedacinho, mas que é o que eu tava falando no começo, que é, ela conclui: ou seja, a ideia de lixo tem a ver com contexto e não com conteúdo propriamente. Ela fala que ela gosta de fazer um experimento, que quando ela vai dar palestra em escolas e cita um outro cara aqui, que é o Paul Connet, que é um professor de química, quando a gente pega, por exemplo, uma garrafinha de água e coloca em cima da mesa e você pergunta para as pessoas. Eu vou te perguntar aqui, tá? Por exemplo, o que é isso aqui? É um livro, né? Agora, se eu pegar isso aqui e jogar dentro de uma lixeira, o que passa a ser isso aqui? Lixo. Ou seja, o objeto em si não teve nenhuma mudança, né? O que mudou foi o contexto ao redor dele. Ele estava num local de uso, de apreciação, em cima da mesa, bonito, e passou a estar num local que diz que ele não vale mais nada, que é dentro da lixeira. Então ele passou a ser considerado lixo. Isso é muito interessante, inclusive pensar na obsolescência programada dos produtos, que a obsolescência programada é essa estratégia que as marcas têm de botar uma validade realmente nos produtos. A gente vê isso muito em eletrodomésticos e eletrônicos, que é, depois de um tempo, começa a pifar tudo. Com carro também acontece isso, né? Eu não sei porque eu não tenho carro, mas sei que acontece. Que depois de um tempo começa a pifar tudo e você não tem mais nem como consertar, porque não tem mais peça disponível no mercado. E isso é uma estratégia usada para as marcas para que a gente continue a consumir, ou seja, para que a gente continue a comprar coisas. Só que aí a gente tem um montão de problema, né? Inclusive, sobre esse assunto, eu vou deixar aqui o vídeo da Sabrina Fernandes, aqui ou aqui, o vídeo da Sabrina Fernandes do Tese 11, que ela fala sobre a obsolescência programada e fala de várias outras coisas muito boas para vocês verem mais detalhes sobre esse assunto. Mas aqui a gente meio que chega no abismo, na beira do precipício, que é: as empresas fazem produtos para durar pouco tempo, para que a gente continue comprando o tempo inteiro os produtos. Não é que a marca não saiba aplicar uma tecnologia ou não saiba fazer um upgrade dos seus produtos, mas ela não deixa que a gente faça isso. Por exemplo, sistema operacional. Eu tenho certeza que alguém aqui, ou a maior parte das pessoas que está vendo esse vídeo nesse momento, conseguiria dizer: sim, eu tive um celular que eu tive que jogar fora porque o sistema operacional não funcionava mais e eu não conseguia mais ter os aplicativos atualizados com segurança, por exemplo, o aplicativo de banco. Que é uma questão técnica, porque isso tem a ver com uma programação e não com o hardware, as peças que estão lá dentro. E mesmo se tivesse, as empresas poderiam planejar isso e fazer com que a gente conseguisse ter updates de hardware, ou seja, trocar só a placa de vídeo, trocar só o processador, trocar só o HD. Eu tô falando de computador porque eu não sei se existe isso em celular. Mas não existe essa possibilidade pra gente, então a gente fica amarrado, a gente não tem escolha. E isso é muito importante da gente pensar, que é que a gente não tem escolha. Por mais consciente que a gente possa tentar ser na hora do nosso consumo, a gente não tem escolha. A gente não consegue comprar uma coisa que a gente tem certeza absoluta que vai conseguir consertar ou que vai durar milhares de anos, milhares também não, né? Mas que vai durar muito mais tempo, porque a maior parte das empresas, que dirá todas, né, fazem produtos que estragam cada vez mais rápido para que a gente continue comprando. E por que elas fazem isso? Porque a gente está inserido num sistema que prevê que isso aconteça, que é o capitalismo. Ah, Cristão, você vai falar mal do capitalismo? Vou, né? Que eu tenho que falar todo o vídeo sobre.
Porque essa é a grande questão do problema, e por que o lixo existe, é o sistema econômico que a gente vive. Porque o capitalismo prevê o quê? Que a gente produza coisa, que algumas pessoas, né, os detentores do capital, acumulem capital. Como que as pessoas vão fazer isso? A gente, que é a classe trabalhadora, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro no nosso salário e vai comprar coisas, inclusive das que a gente mesmo produziu, né? E assim a gente se mantém nesse ciclo infinito de trabalhar para consumir coisas. Até porque as coisas passam a ter valores diferentes e inclusive representar nossa felicidade, né? Só que para acumular capital, as empresas precisam que a gente continue consumindo. Daí a obsolescência programada, por exemplo. Daí as marcas de moda e a indústria da moda fazer muito mais estações no ano e mini coleções para que sempre tenha uma novidade, para que você sempre se sinta desatualizado, para que você sempre se sinta atrasado e precisando consumir coisas para se adequar em certa medida na sociedade. Daí a gente junta um montão de coisas como, por exemplo, desigualdade, que daí tem pessoas que não conseguem comprar, a maior parte das pessoas, 99%, não consegue comprar a maior parte das coisas, e essas coisas passam a significar a gente no mundo, a nossa felicidade, o nosso lugar, e aí tá feita a bagunça. Então, a resposta de como existe lixo e por que existe lixo tem muito mais a ver com uma escolha, não é nem uma coincidência ou uma questão aleatória, é uma escolha mesmo das marcas, das grandes corporações, de quem detém o poder no mundo, no nosso país, no mundo, de o que vale e o que não vale. Porque a gente pode pensar, por exemplo, no trabalho que dá extrair petróleo. Poxa, não é uma coisa simples que você fala, peguei aqui e refinei, é uma coisa que não tem impacto, não dá trabalho, não é complicado. Não. Extrair petróleo e refinar petróleo e produzir plástico é uma parada que demanda um trabalhão, né? A gente pode pensar no pré-sal, que a Petrobras teve que desenvolver uma tecnologia que não existia ainda para conseguir chegar lá naquela profundidade para daí extrair petróleo. Olha a trabalheira, quer dizer, né? Só que daí o que a gente faz com esse produto que a gente produz a partir de um material que é tão difícil de extrair? A gente usa por segundos, a gente descarta e a gente não dá valor nenhum, a gente nem recicla, nem pensou em possibilidades de reutilização melhores para esse produto. Ou seja, não faz sentido, né? Porque se é um material tão importante, se é um material tão difícil de achar, por exemplo, o lítio, que se usa para fazer as baterias de tudo o que a gente usa hoje em dia. Se é um material tão raro, tão nobre, por que a gente não produz as baterias de maneira que a gente consiga recuperar esse lítio? Porque em algum momento isso vai acabar do mundo. Não faz sentido? Então, a ideia do lixo é uma ideia construída. E a gente pode pensar, inclusive, na nossa própria curta história de vida, porque independente de quantos anos você tem, quando você era menor, as coisas duravam mais tempo. Porque cada vez mais as coisas ficam mais aceleradas. Gente, um lançamento de celular não era de um ano para o outro que tinha, ou de semestre em semestre, que tinha novidades em todos a linha de eletrônicos de uma marca. E agora a gente tem atualizações constantes. A gente nunca vence, a gente nunca sabe qual que é o atual. E as tecnologias vão sendo sobrepostas, mas não porque não sabia que tecnologia ia ter, ou porque não daria para atualizar aquilo que a gente está usando, mas porque é uma escolha para que a gente não consiga atualizar e tenha que comprar uma coisa nova. Então eu vou voltar lá para a definição do dicionário sobre o que é lixo, pra gente relembrar. Especialmente aquele ponto que eu falei, que eu achava que era importante da gente pensar. Uma delas, que é também interessante, que é o número 1, que é qualquer matéria ou coisa que repugna por estar suja ou que se deita fora por não ter utilidade. Ou seja, por que deixou de ter utilidade? Porque estragou, porque não tinha conserto, ou porque alguém definiu que a partir de dado momento isso não vai ter mais utilidade, né? Aquilo que não tem dignidade, importância, qualidade, utilidade ou valor. Pra quem? Quem que define isso? Sou eu? Sou você? Ou são outras pessoas que definem isso e a gente apenas tem que acatar com isso e acaba não tendo muita escolha, na verdade? Enfim, eram esse montão de coisas que eu queria trazer pra vocês, porque eu acho que é importante, a partir desses pontos que eu trouxe, a gente pensar
o que é o lixo zero que a gente consegue praticar e como que a gente consegue fazer escolhas mais conscientes de verdade. Como que a gente consegue depositar valor onde disseram que não existe mais valor. Como que a gente consegue recuperar coisas que a gente foi instruído que não tem mais recuperação. E como que a gente conseguiria, a partir do nosso trabalho e do nosso esforço coletivo, fazer com que essa ideia fosse passada para frente, para a gente conseguir se infiltrar e coletivamente também, que é onde a gente tem força, mudar essas concepções. Porque não adianta só eu fazer, só você fazer, a gente precisa que todo mundo faça, mas a gente precisa, antes disso, que mudem as opções pra gente de fato ter escolha, pra gente de fato conseguir mudar essa questão. Bom, é isso. Acho que eu deixei você... Eu acho que esse vídeo foi um pouco nervoso pra minha volta pro YouTube, né? Mas eu senti que vocês gostam de vídeos que eu traga debates e traga ideias pra gente pensar coletivamente e discutir, e acho que vai ser interessante. Então deixa aqui nos comentários o que você pensou sobre isso, se você nunca tinha parado pra pensar sobre esse ponto de vista, e pra gente tentar fazer um exercício de olhar para as nossas coisas de uma outra forma, de que elas deixem de ser uma coisa sem valor, ou seja, um lixo, e passem a ser um recurso, passem a ser um material técnico, um material orgânico, um material disponível para ser reutilizado de alguma forma. Aparição surpresa! É isso. E me diz se vocês gostaram desse formato de vídeo, mais de debates e discussão. Um beijo e tchau!